pessoal, Ricardo Alencar da Escola Aprender, e hoje a gente vai começar a tratar aqui algumas questões de concurso militar, tá? A gente vai começar com um concurso que eu considero razoavelmente simples para aprendizes de marinheiro. Você precisa ter os conhecimentos básicos, algumas fórmulas interessantes e resolver. Neste caso aqui, é uma questão assim super comum, aparece em muitas situações de semelhança de triângulos, tá? Utilizando sombras de prédios e objetos, né? Nesse caso aqui uma pessoa. Olha só, um prédio projeta no solo uma sombra de 30 metros de extensão no mesmo instante em que uma pessoa de 1,80 m projeta uma sombra de 2 metros. Então eu tenho aqui, olha, o que é isso daqui? O que você acha que é isso aqui? São triângulos formados, né, pelos raios solares, a sombra e a altura do objeto. Aqui é a mesma coisa, eu tenho um triângulo, e esses dois triângulos são semelhantes. Então, se você tem aqui assim, ó, 90 graus, esse ângulo é semelhante a esse ângulo e o de baixo é semelhante ao de baixo, né? Eles estão na mesma disposição, então é fácil identificar o que é proporcional. Então, olha só, se eu tiver dois triângulos proporcionais, eu tenho esse Azão aqui e eu tenho esse Azinho aqui, tá? Então, Azão é proporcional a Azinho, tá bom? De outra forma, eu tenho esse Bzão aqui e eu tenho aqui um Bzinho. Então, são proporcionais. Assim também eu teria aqui essa distância, né? Czão, Czinho, tá? Tudo isso é sempre uma constante, um valor igual. Se eu dividir Azão por Azinho, Bzão por Bzinho, Czão por Czinho, sempre vai dar um valor constante. E é com isso que a gente trabalha. Nesse caso aqui, só me interessa essas duas, né? Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, porque pede para calcular aqui a altura do prédio. Que no caso aqui é o Azão, que ele chamou de H. Então, H está para o que? Azinho, 1,80. Assim como Bzão, 30, está para 2. Então, olha só. Existem várias formas de você resolver isso. Mas se você reparar aqui, ó, 30 dividido por 2 dá quanto? 15. É esse valor aqui. Tá bom? Então, ó, H dividido por 1,8 dá quanto? 15. Tá bom? H dividido por 1,8 dá 15. Ou seja, 1,8 vezes 15 é o que a gente está procurando. E aí você vai achar isso bem rápido, tá bom? Olha só, para você passar no concurso, é importante você entender isso. Então, olha, se 2 vezes 15 é 30, 1,8 vezes 15 vai dar maior ou menor que 30? Menor que 30. Então, tranquilamente aqui, você vai poder descartar da letra B até a letra E. Qual é a resposta? 27. Ah, mas eu quero verificar. Então tá bom, você vai fazer assim, ó, 15 vezes 1,8, certo? 8 vezes 5, 40, vai o 4. 8 vezes 1, 8, mais 4, 12. Então dá 120, beleza? 1 vezes 5 é quanto? 5. 1 vezes 1 é quanto? 1. Então, 120 mais 15 dá quanto? 27. E o zero aqui. Quantas casas decimais? Uma casa decimal. Quantas casas decimais? Uma casa decimal. Então, daqui, ó, 27. Resposta, letra A. Tá bom? Então, duas dicas que eu dei aqui. O conteúdo, né, de semelhança de triângulo é muito comum. A proporcionalidade sempre dá igual a um valor, tá? A divisão dos números proporcionais. E aqui a técnica de você descartar questões que vão dar errado. Então você poderia responder essa questão sem precisar resolver essa operação. Com segurança você responderia aqui, tá bom? Seria muito rápido. Ah, Ricardo, mas eu só aprendi fazendo o produto em cruz. Pode. Ficaria 2 vezes H igual a 30 vezes 1,8
Aqui para resolver rápido, dá 10 vezes 1,8 dá 18. 3 vezes 18 dá quanto? 3 vezes 18 dá 54. 2 vezes H igual a 54. Você divide os dois lados por 2. Aqui, o lado esquerdo vai dar H. O lado direito, 54 dividido por 2 dá quanto? 27. Beleza? Então, várias formas de resolver. E aí você consegue obter essa resposta. Legal? O objetivo aqui não é só resolver a questão, tá bom? É você entender as formas de resolver, de interpretar e qual é o conhecimento necessário. Beleza? Vamos para a próxima aqui. Olha só, essas questões são bem comuns em questões militares, em que você precisa calcular áreas achuradas, né, entendendo algumas coisas. Então, vamos fazer uma pequena aprendizagem aqui assim. Eu tenho uma medida A, tá bom? Qual é a área desse quadrado aqui? A ao quadrado. E esse quadrado aqui? B ao quadrado. Tá? E forma dois retângulos. Tá bom? E esse retângulo, ele é interessante porque é o seguinte. Porque o quadrado maior, ele é a soma de A mais B. E esse ladinho aqui vale quanto? B. E esse tamanho aqui vale quanto? A. Então, a área desse retângulo é a base vezes a altura. A vezes B. Certo? E aqui também. A vezes B. E se eu A ao quadrado mais AB, 2AB mais B ao quadrado, você conhece isso como um produto notável, que é basicamente o seguinte: a soma de duas dimensões aqui neste caso, A ao quadrado, é o que? O quadrado primeiro mais duas vezes a soma da área dos retângulos, 2AB, né? 2 vezes AB, mais a soma da área do segundo quadrado. Legal essa dica? Beleza. Tá, isso é para você entender a decompor a situação, tá? E aqui é bem simples, na verdade, né? Calcule a soma das áreas achuradas, 1 e 2. O que foi que eu acabei de ensinar para vocês aqui? Que esses retângulos aqui, eles são a medida A vezes B. Quem é o A aqui? Bom, o todo é 4 raiz de 3. Só esse pedaço aqui é o quê? É esse todo menos esse pedacinho aqui. Quanto é que vale esse pedacinho? 2 raiz de 3. Então, essa medida aqui eu vou chamar de A. Tá bom? Essa medida A, ela é o quê? A vai ser esse pedação todo, 4 raiz de 3, menos esse pedaço aqui, 2 raiz de 3, menos 1. Tranquilo? Opa, não saiu raiz de 3 aqui, né? Agora saiu. Então, 4 raiz de 3 menos 2 raiz de 3, e aqui vai trocar o sinal do menos 1, né? Mais 1. Então, fica 4 raiz de 3 menos 2 raiz de 3, menos 1. Certo? Isso é só para achar o A. Calma que a gente vai chegar na resposta final. Então, fica 4 raiz de 3 menos 2 raiz de 3 mais 1. 4 raiz de 3 menos 2 raiz de 3. A raiz de 3 funciona como o x, o a, né? 4a menos 2a. 4x menos 2x. 4y menos 2y. Então, 4 menos 2 dá quanto? 2 raiz de 3 mais 1. Tá? 2 raiz de 3 mais 1. Então, esse pedacinho aqui, o nosso a vale 2 raiz de 3 mais 1. E aí você pegou aqui, captou que esses dois retângulos eles têm a mesma área. A área vale A vezes B. E os dois retângulos basta você multiplicar por 2. Então, para resolver essa questão, eu vou multiplicar A vezes B. A vale isso. Quanto é que vale o B? A gente viu aqui. 2 raiz de 3 menos 1. Então, eu vou multiplicar 2 raiz de 3 menos 1, que é o A, que é o B, né? Aí faz a ordem. E
2 raiz de 3 mais 1. 2 aqui não saiu direito, vamos ajustar. 2 raiz de 3 menos 1, que multiplica 2 raiz de 3 mais 1. Esse resultado do produto, né, AB, vai ser multiplicado por 2 e a gente encontra o resultado. E agora, novamente, a gente caiu aqui num produto notável, né, em que eu tenho a diferença multiplicado pela soma. Bom, então como é que fica o produto A menos B, A mais B, ou x menos y, x mais y? Dá o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então vai ser o quadrado de 2 raiz de 3 menos o quadrado de 1. Ah, eu poderia fazer 2 raiz de 3 vezes 2 raiz de 3, 2 raiz de 3 vezes 1, menos 1 vezes 2 raiz de 3, menos 1 vezes 1. Poderia. Mas se eu já sei que cai no produto notável, é mais rápido eu fazer 2 ao quadrado vezes 3, raiz de 3 ao quadrado, menos 1 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, raiz de 3. Tirar a raiz e elevar ao quadrado vai ser o próprio número que está aqui dentro, tá bom? Muito fácil isso de provar. Basta você pensar assim, ó. Se fosse raiz de 4, né? Raiz de 4 é 2, ao quadrado é 4, volta para o próprio número. Então, fica 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12, 1 ao quadrado é 1, menos 1, 11. Então, isso é o AB. Como a gente está atrás de 2, porque não é só o AB, é o AB aqui e o BA, né? São 2. Então, você vai ter que calcular e achar. Então, vendo aqui as alternativas, 2 vezes 11 é 22, né? Porque aqui vale 11 e aqui também vale 11. Então, 2 vezes 11, ou 11 mais 11, é igual a 22. Beleza? Usamos aqui a ideia de área e produtos notáveis aplicados à geometria. Beleza? Espero que você tenha gostado. Se gostou, dá aquele curtir, compartilhar e mostre para os seus amigos. Até mais!